Shalom, queridos amigos, queridos irmãos, queridos que nos acompanham na nossa transmissão, nas nossas lives. Eu queria hoje trabalhar sobre um tema que precisa desafiar o meu e o teu coração. Eu queria falar sobre o tema pecado. Se alguém lhe perguntasse nas ruas da cidade, você estivesse andando no centro da cidade e um repórter parasse com o microfone e fizesse a seguinte pergunta: para você, o que é pecado? Que resposta você daria? Você tem uma resposta para dar para esse repórter? Olha, o Dr. A.W. Tozer, no seu livro 5 Votos para se obter Poder Espiritual, ele escreve que o primeiro voto ou atitude que devemos ter com relação ao pecado é tratar seriamente o pecado. Logo, nós não podemos brincar com o pecado, levar na barriga, acharmos que podemos pecar e tudo vai ficar do mesmo modo, do mesmo tamanho. Isso não é verdade. Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. E ele diz na sua palavra que o salário do pecado é a morte. Mas o que é pecado? O que significa a palavra pecado do grego hamartia? O que significa essa palavra pecado? Olha, pecado eu aprendi desde a minha adolescência que pecar é errar o alvo. Quando eu sei que Deus tem um alvo para minha vida e eu saio deste alvo, eu estou cometendo pecado. Se o alvo para minha vida é santidade, mas eu estou vivendo em pecado, fora da santidade, fora do padrão que Deus tem para minha vida, eu estou em pecado. Se eu sei que eu devo falar a verdade e eu falo mentiras, eu estou na rota do pecado. Então, pecado é errar o alvo. Pecado é sair da rota que Deus estabeleceu para minha vida, para a tua vida e para as nossas vidas. Pecado é uma desobediência aos mandamentos de Deus. Pecado é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus na minha vida. Por isso, João diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Então, essa é a definição de pecado. E nós acabamos de ver então que pecado é errar o alvo. Pecado é sair do propósito que Deus tem para a minha vida. É sair da rota que Deus estabeleceu para a minha vida. Deus estabeleceu o casamento como padrão para um homem e para uma mulher. Quando eu entro num adultério, eu saio da rota, eu saio do alvo, eu saio do projeto, eu cometo pecado. Agora, qual é o alcance do pecado? A Bíblia diz que o pecado atingiu todos nós. Existe um velho ditado chinês que diz: só há 2 homens bons no mundo. Um nasceu morto e o outro ainda não nasceu. Por quê? Porque todos são pecadores. Olha, a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, verso 20, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Eclesiastes 7, 20. A Bíblia diz em Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Não adianta você dizer assim: eu não peco, eu sou uma pessoa boazinha, eu cumpro os mandamentos, eu faço isso, eu sou um trabalhador, eu amo minha esposa, cuido dos meus filhos. Você já foi concebido em pecado. Você já tem o DNA do pecado. O verme do pecado já está dentro de você. Por isso, todos pecaram e carecem. Nós somos carentes da glória, nós somos carentes da graça do nosso Deus. A Bíblia diz em Romanos 15, 12, portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte,
assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Então o pecado, ele alcançou toda a humanidade. Quando você comete pecado, você está alcançando a vida de mais alguém, a família de mais alguém, o lar de mais alguém, a história de mais alguém, a empresa de mais alguém. E você precisa decidir hoje: ou você vai continuar errando o alvo, pecando e alcançando pessoas, circunstâncias e a sociedade em que você vive, ou você pode decidir hoje parar com o pecado e viver uma vida que agrade a Deus de todo o seu coração. Mas eu quero falar também sobre uma outra realidade, o resultado do pecado. Qual é o resultado do pecado? Nós vimos o que é pecado. Pecado é errar o alvo. Pecado é sair da rota. Nós vimos também o alcance do pecado. Ele atingiu toda a humanidade. Ele atingiu todos nós. Ele atingiu o mundo todo. Mas qual é o resultado do pecado? Isaías 59, 1 e 2 nos diz que o pecado nos afasta de Deus. Então escute algo. Deus ama o pecador de paixão, mas Ele odeia o pecado que cometemos. Isaías 59, 1 e 2. Sabe, o pecado é tão terrível que Tiago chegou a escrever essas palavras. Tiago 1,15. O pecado, uma vez consumado, gera morte. O pecado, uma vez consumado, gera morte. Tiago, capítulo 1, versículo 15. A Bíblia diz: eis que todas as almas são minhas. Olha que coisa tremenda. Todas as almas, disse o Eterno, são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, verso 4. Você tem cometido pecado? Você tem desejado pecado? Você tem abraçado pecado? Saiba que todo pecado tem um resultado. E diz aqui a palavra: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4. Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Diga: vida eterna, vida eterna. Se de um lado o pecado traz morte, Jesus veio para trazer vida eterna a cada um de nós. Esse é o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, 23. Jesus nos deu vida, estando nós ainda mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Ele veio, nos abraçou, nos restaurou, nos transformou, nos abençoou e nos deu vida, vida abundante, vida de Deus, o Zoe de Deus dentro do nosso coração. Efésios capítulo 2, versículo 1. Hebreus capítulo 3, versículo 12 diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste da presença do Deus vivo. Hebreus 3, 12. O resultado então do pecado é que ele nos afasta de Deus, ele nos separa de Deus, e uma vez consumado, ele gera a morte. O pecado em relação a Deus. O pecado em relação a Deus, ele ofende o coração de Deus. Pensa um pouquinho. Quantas vezes você tem ofendido a Deus com o seu pecado? Porque Deus não compactua com o pecado. Ele é um Deus santo, justo, honesto, poderoso, vivo. Logo, o pecado, ele precisa ser encarado como uma prática
que não está em harmonia com o Deus que é santo. E bem por isso, nós, os seus filhos, devemos nos afastar dele e procurar viver uma vida santa em Cristo Jesus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno, olha a palavra, ele guarda e o maligno não lhe toca. 1 João 5,18. Aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Quantas pessoas que já foram tocados pelo maligno, foram aprisionados pelo diabo, porque insiste em viver uma vida de pecado. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. E ele diz, eu estou farto dos seus holocaustos, holocaustos de carneiro, de gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, também não me agrado de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs? O incenso é para mim a abominação, e também as festas de lua nova, os sábados associados ao ajuntamento das congregações. Eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene, por causa dos vossos pecados. Isaías capítulo 1, de 11 a 15. Olha o que diz: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, eu estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O que Deus está dizendo? Por mais que você venha para as festas, participe dos cultos, das suas adorações, das suas festas solenes, das suas consagrações, das suas ofertas, mas você insiste no pecado. Ele diz: eu viro os olhos para essas coisas, porque essas coisas me abominam, essas coisas me fazem sofrer, essas coisas tiram a alegria de mim. Então ele diz: não vale a pena fazer estas coisas que são santas, se a sua vida é uma vida multiplicada e dominada pelo pecado. Porque as vossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados, eles testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Isaías 59, 12. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por quê? Pois tolera os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Olha a pergunta. Abacuque capítulo 1, versículo 13. Como é que você está vivendo a sua vida? Você insiste no pecado, ou você já decidiu abandonar o pecado? O que é pecado? Pecado é errar o alvo, é sair da rota que Deus planejou para a sua vida. Qual é o alcance do pecado? Ele alcançou toda a raça humana, alcançou todos nós, inclusive eu e você. Qual é então o resultado do pecado? O pecado nos afasta de Deus. Deus é santo, e por causa dos nossos pecados, nós estamos distante dele e nos afastamos dele. Como é que é o pecado em relação a Deus? O pecado traz ofensa ao coração do nosso Deus. Se você quer agradar a Deus,
se afaste do pecado. Fuja do pecado, abandone o pecado. Mas se você quiser continuar ofendendo a Deus, então invista a sua vida no pecado, porque o pecado ofende a Deus, porque Deus não compactua com o pecado. E ele diz, você pode fazer ofertas, vir para as festas, prestar adoração, prestar culto, e ouvir os olhos dessas coisas. Por quê? Por causa dos vossos pecados. Esse é o pecado em relação a Deus. Sabe, a Bíblia ela nos ensina o que é o pecado. E o pecado tem destruído muitas vidas e tem roubado a alegria de muitas pessoas de viverem a vida abundante que Deus tem para cada um de nós nesta terra. Mas eu queria concluir a minha palavra. A grande preocupação da mídia hoje, qual é? Isolamento social. E em nossa cidade há uma busca intensa para conseguirmos 60%. 60%. Os líderes, as autoridades, prefeito, os governadores, eles estão preocupados, por quê? Porque se as pessoas forem infectadas pelo Covid-19, nós não teremos hospitais suficientes, não teremos leito suficiente, nós não teremos médico suficiente, nós não teremos respiratório suficiente para cuidar de todas as pessoas infectadas. E esse é a preocupação, esse é o desespero dos líderes de nosso país, de nossa cidade, de nosso estado. Então, a cada 15 dias, nós temos um relatório de quantas pessoas foram contaminadas, quantas pessoas morreram, quantas pessoas estão sendo monitoradas e quantas pessoas estão já em quarentena. E aí eu fiquei pensando em algo muito sério. Será que eu e você temos a mesma preocupação com esse vírus? Covid-19? Nós temos a mesma preocupação com o pecado? Ou mesmo em tempo de pandemia, nós estamos cometendo pecado? Mesmo estando diante de um surto que pode acabar com a vida dentro de 15 dias, 4 dias, uma semana, será que todos os seres humanos da face da terra estão vivendo uma vida de santidade diante de Deus? Ou eles estão mais preocupados com o vírus do que com o pecado, que mais do que matar o corpo, mata a alma do ser humano? Eu creio que eu e você deveríamos, a cada semana, parar, olhar para trás e perguntar: nessa última semana eu cometi alguma coisa que ofendesse a Deus? Meu Deus, aquela palavra, aquela atitude, aquela resposta trouxe ofensa a Deus. Senhor, eu quero pedir perdão, que o Senhor me perdoe, me lave, me restaure e purifique o meu coração agora. Em nome de Jesus, amém. E aí eu passo aquela semana, passo mais uma semana. Daqui 15 dias eu faço uma outra um retrospecto da minha vida. Eu olho para o retrovisor da minha vida, olho para o retrovisor e começo a ver, nesses últimos 15 dias, eu cometi alguma coisa que desagradasse a Deus? Não? Sim? Então eu preciso pedir perdão a Deus hoje. Aí eu olho para o retrovisor da vida e eu me vejo lá atrás. Senhor, naquela atitude, naquela postura, naquela posição, eu ofendi o Senhor. Eu quero te pedir perdão hoje. Por favor, Senhor, me perdoe, me restaure, cure o meu coração. Sabe qual é o grande problema e o grande perigo? É nós vencermos o Covid-19. É nós passarmos pela pandemia e morrermos saudáveis, sem o Covid,
e irmos para o inferno com o pecado na nossa alma, no nosso coração e no nosso espírito. Essa palavra precisa desafiar você a desejar uma vida de santidade. O meu desejo é que a partir de hoje você diga: Senhor, me perdoa, lava o meu coração, purifica minha mente, meu espírito e me ensine a andar nos teus caminhos, a acertar o alvo e nunca sair da direção da tua presença. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Foi um prazer ministrar essa palavra ao seu coração. Que Deus te abençoe, você e a sua família. Sabe por quê? Porque o Covid-19 pode apenas tirar a sua vida. Pode colocar você num caixão e enterrá-lo. Mas o pecado pode lançar a sua alma, depois de morto, para o inferno. Então, o vírus, o pior vírus que estamos vivendo hoje, não é o Covid-19. O pior vírus é o vírus do pecado, que não somente mata o corpo, mas mata a nossa alma e nos distancia eternamente da presença do nosso Deus. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe e que Ele tenha misericórdia de nós. Um beijo no coração e até breve, se Deus assim nos permitir.